para começar, o que eu vou apresentar basicamente é o seguinte, o esquema desse conto, que ele é um conto que tem uma estrutura absolutamente organizada, completamente simétrica, é um negócio absolutamente impressionante. Se contar o número de páginas e possivelmente o número de frases, fica perfeitamente nítido a estruturação simétrica dele. É um negócio absolutamente exuberante do ponto de vista da estrutura, digamos, da arquitetura do texto. Então eu vou tentar, de um lado, mostrar essa estrutura muito organizada, muito pensada, absolutamente cerebral, que organiza todo o texto. De outro lado, vou fazer basicamente uma única pergunta, que exatamente refere ao nome Augusto Matraga, não é? Quem é exatamente Augusto Matraga? Essa é a única questão que verdadeiramente eu queria propor para vocês. Em seguida, vou propor, após essa pergunta, algumas hipóteses, né, de respostas a ela. Esse A Hora Augusta, em vez de Augusto Matraga, faz parte do conjunto de contos, né, ou novelas de Sagarana, que vocês sabem que é o romance, é o texto de estreia, né, o livro de estreia do Guimarães Rosa, que foi editado inicialmente em 1946. Portanto, ele continuou refazendo e reescrevendo os contos de Sagarana até 1958. Né? Então, o texto definitivo, de fato, do A Hora em vez de Augusto Matraga é de 58. Né? Então, a primeira coisa que chama atenção no livro é exatamente essa... É a primeira frase dele. A primeira frase do conto é completamente misteriosa. É sobre ela que vai incidir aquela única pergunta que eu disse inicialmente. A primeira frase é justamente: Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Imbira. Se não é Matraga, quem é Matraga? Por que chama Matraga esse livro? Esse conto, né, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E de fato, ao longo de todo o texto, a não ser uma única vez, no último parágrafo do texto, ele jamais é tratado como Augusto Matraga. Na primeira frase é dito ele não é Matraga, e a última frase, o último parágrafo do livro diz pela única vez Augusto Matraga. Esse movimento entre a negação do Matraga e finalmente a afirmação no último parágrafo é que, para mim, pode significar um eixo interessante a acompanhar, para a gente ter uma hipótese forte a respeito desse conto. Né? Mas, deixando de lado essa frase misteriosa inicial, né, de um Matraga que não é Matraga, o livro pode ser dividido inicialmente de uma maneira muito facilmente vista, né, em três grandes partes. Uma primeira parte que nós podíamos dar um nome talvez aproximado, eu chamaria de alguma coisa como Crime e Castigo. Uma primeira grande parte, né, em que tem uma espécie de relação de crimes cometidos pelo personagem principal, esse Matraga que não é Matraga, que na verdade, cujo nome, como diz aí, é Augusto Esteves, ou, como se diz ao longo da maior parte do livro, Nhô Augusto, né? Nhô Augusto Esteves. Né? Ele é filho de coronel e se mantém dentro da tradição do coronel. Né? Há uma segunda parte também que ocupa exatamente um terço do conto, ou que nós podíamos chamar, digamos, genericamente, de penitência, que é exatamente o período em que ele passa purgando esses crimes, numa espécie de purgatório no absoluto interior do sertão. Né? E uma terceira e última parte, que nós podíamos chamar eventualmente de êxtase e salvação, em que ele encontra finalmente a hora certa, a ocasião em que ele consegue essa salvação que ele vai procurar ao longo de todo o livro. Dentro de cada uma dessas três partes, no entanto, marcados por viagens, por momentos de idas e de chegadas, para cada uma dessas partes há mais três outras partes. Ao todo são 9 movimentos que se ordenam em torno desses três, que por sua vez se reordenam em nome do nome, não é? O Matraga, que não é, e que finalmente chega a ser ao final do livro. Né? Então, inicialmente, essa primeira parte começa num período de seca. A segunda parte é sobretudo de chuvas, né? E finalmente uma terceira parte que é uma espécie de
de renascimento da natureza, uma espécie de êxtase de todos os pássaros, as árvores, os frutos e tudo mais, que é a parte final, né? Bom, essa primeira parte dos crimes, né, do Nho Augusto, ela começa num lugar, num arraial, né, que se chama justamente Vila de Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. A igreja acabou de haver uma procissão e as pessoas ficam ali, né, numa quermesse, num leilão que existe dentro da igreja. Então logo o padre se afasta do lugar e as pessoas de bem, não é, como eu disse, as pessoas honestas mais ou menos vão para casa porque está ficando tarde, os que restam ali, comandados em boa parte pelo Nho Augusto, eles resolvem fazer, na verdade, um leilão com duas prostitutas que estão ali. Eles trocam tudo que estava até ali sendo feito com as famílias e resolvem, dado que tem duas prostitutas ali, eles resolvem fazer com uma delas, Sariema, né? Que por sua vez é amada por um sujeito, né, que na verdade que é chamado ali de Capialzinho, né, um dos capangas que andam por ali que gosta dessa prostituta, né, e que fica muito chateado que o Nho Augusto resolve fazer leilão da Sariema, né. E o Nho Augusto imediatamente no meio faz os seus lances, né, e junto com 4 capangas acaba arrematando a Sariema e se dirigindo com ela, né, para sua casa, para o lugar que ele tem ali. Tem uma coisa que marca muito essa primeira parte, que é exatamente o fato de que nesse leilão, ao mesmo tempo que tem a confusão feita pelo Nho Augusto no leilão, que os capangas entram, brigam com as pessoas, empurram e tudo mais, e ao mesmo tempo forçam a prostituta a ser leiloada, isso se mistura, na verdade, na narração com uma série de cantorias e com ditados, né? Então, por exemplo, eles cantam: Mariquinha é como a chuva, boa é para quem quer bem. Ela vem sempre de graça, só não sei quando ela vem. Esse tipo de conversa, né, de discurso, de música popular, entremeia a narrativa nesse momento, né? A narração, curiosamente, ela não é a narração, ela tem ao mesmo tempo um discurso, digamos assim, de terceira pessoa, que não se sabe quem é o narrador, digamos, um narrador de terceira pessoa, do tipo onisciente, digamos assim, mas num determinado momento o narrador ganha uma proximidade. Ele não é só esse narrador, digamos, distanciado, onisciente, mas ele passa a fazer parte do conjunto das pessoas que estão participando daquela confusão ou que conhecem muito aquele lugar. Então ele diz, por exemplo, assim: empurrando a rapariga que abriu a chorar o choro mais sentido da sua vida, Nho Augusto desceu a ladeira sozinho. Uma ladeira que a gente tinha de descer quase correndo, porque era só cristal e pedra solta. Ou seja, que a gente tinha que descer. Ainda há um equívoco, você podia dizer, bom, a gente do lugar, né? Mas ele se inclui um pouco implicitamente. Bom, essa é uma primeira parte. Dentro ainda desse primeiro grupo, há uma passagem para uma segunda fase dentro desse primeiro grupo de crime e castigo, que é marcada justamente com uma viagem, que é a partida da Diodora. A Diodora, o Kim Regadeiro e a Mimita, né? Isso marca um segundo momento. Essa segunda parte, que se inicia com a partida de Dionoro, né, começa a marcar os sucessivos azares e reveses, né, que se aplicam sobre as maldades do Nho Augusto, né, que ocupavam toda aquela primeira parte que eu disse. O primeiro revés é o seguinte: quando a Diodora está fugindo, está indo em direção à fazenda com a filha e o Kim Recadeiro, o Ovídio Moro aparece no meio do caminho e diz que gosta dela e que quer que ela viva com ele. E ela pensa por um instante e resolve fugir com o Ovídio Moura, né? E foge, e realmente se leva a filha, né, e vai embora com esse Ovídio Moura. O segundo acontece quase em seguida, né? Porque quando o Kim Recadeiro volta para contar para o Nho Augusto, né, que a mulher havia fugido com esse Ovídio, né, o Nho Augusto fica completamente furioso de ver a sua autoridade, ele fica possesso, como ele costuma ficar, repentinamente, completamente tomado por esses afetos de pura violência, né, ele é totalmente colérico, né, ele fica imediatamente, pensa em matar o Ovídio Moura, né, e eventualmente matar a mulher também, né, tudo nele aí é violência, né. Quando ele pensa que ele manda chamar os capangas, como ele sempre faz, né, quando ele tem alguma coisa a fazer, ele chama o capanga para que vá com ele, né, todos atrás
do Ovídio Moura e a mulher. Né? Quando o Kim Recadeiro vai atrás, né, e volta rapidamente dizendo para ele que os capangas mandaram dizer que não vão, porque ele está devendo há muito tempo dinheiro, que há um falatório que ele já perdeu toda a fortuna dele há muito tempo, que ele não consegue, não só não pagava, como já não tem mais sequer modo, né, de sustentar as fazendas atuais, que portanto eles não só vão, como querem que ele pague tudo que lhes deve. Né? E dizem também que já estão a serviço de um major que é inimigo e rival do Nhô Augusto, que é o major Consilva. Né? Quando acontece isso, o Nhô Augusto, com essa violência que ele fica, ele determina duas coisas. A primeira é que ele vai, evidentemente, matar o Ovídio Moura, como ele já tinha dito. Mas antes disso, ele determina que primeiro vai matar o major em Silva e todos os capangas que o traíram. E para isso ele sai, né? Justamente ele estabelece a ordem simplesmente disso e sai em direção à fazenda do Major Consilva, né, sozinho, para enfrentar todos esses capangas do Major Consilva nessa direção. Né? Nesse momento tem um outro desses discursos que eu estou dizendo, esses discursos coletivos, tem a cantiga que todos cantam, tem essa inclusão do narrador, tem essa fala, né, desse falatório, essa murmuração coletiva que vai cruzando a narrativa, e também aparece uma série de ditados. Ditados, que são provérbios, são vozes também coletivas, né, antigas, que reaparecem para narrar partes dessa narrativa. Um exemplo, né, quando ele diz assim, que quando chega o dia da casa cair, que com ou sem terremotos é um dia de chegada infalível, o dono pode estar de dentro ou de fora, é melhor de fora. Quer dizer, a narrativa começa a tomar um jeito de provérbio, né, tem essa forma proverbial que se intromete na organização da ação. Né. Um outro exemplo, assim qualquer um capial outro, sem ser Augusto Esteves, naqueles 2 contratempos teria percebido a chegada do azar, da unhaca, e passaria umas rodadas sem jogar, fazendo umas férias na vida, viagem, mudança ou qualquer outra coisa insossa, para esperar o cumprimento do ditado. Cada um tem seus 6 meses. Bom, ele chega, eu disse, isso tudo se passa para narrar o momento que ele não se detém quando ele deveria. Se ele tivesse um mínimo de prudência e de razão, ele não atacaria o Major Consilva sozinho. Mas ele vai, né, avançando contra ele, e quando ele entra na fazenda pela frente, sem nenhum tipo de disfarce, pela frente da casa do coronel, e o coronel preparou uma armadilha. Todos os capangas estão escondidos do lado, os capangas todos caem em cima do coisa e começam a dar porretada e pancada nele. E ele só cai quando ele já está dentro da casa do coronel praticamente, mas ele está aí moído, cercado por todos os capangas, né, ele está completamente destruído. E eles não param de espancar até o momento em que ele está praticamente morto, né? E o Major Consilva decreta, ele faz um decreto que é muito interessante para a gente, para aquela pergunta a respeito do nome, né? Que ele diz, não tem mais nenhum Nhô Augusto Esteves. Né? Alguém está vendo algum? Ele pergunta para os capangas não tem mais nenhum. Nem o Nhô Augusto também tinha morrido nesse instante, ele estava praticamente morto, e eles simplesmente, olha, levem para longe para desovar o cadáver, né? E levam o Nhô Augusto para ali longe da casa. Né? E no momento que eles estão praticamente para dar o tiro, ele ainda consegue uma força absolutamente extraordinária, que ele é um homem esses rompantes, esses repentes absolutamente incontrolados, ele dá ainda um salto, e salta pelo abismo, né, sem que os capangas pudessem fazer nada, e justamente nesse voo, né, no espaço, né, que sai desse lugar que ele está, da casa do Major Consilva, né, quando ele se lança e cai lá embaixo num brejo meio inexpugnado, né, que não é possível chegar ali senão fazendo uma enorme volta pelo sertão, quando ele cai lá embaixo, começa justamente uma terceira parte, esse movimento, né, de cima para baixo. Quando ele cai, dois negros que moravam ali, completamente apartados de toda a gente, né, vivendo em uma situação de absoluta penúria e miséria no meio do sertão, eles pegam o coronel, né, ficam imediatamente e começam a cuidar do Nhô Augusto. E com isso vai se passando o tempo, ele todo o tempo delira, e no delírio dele, ele tem delírios de tal violência, todo o tempo sonha em assassinar e matar, que a própria negra, né, que é a Quitéria, né, que é o que cuida dele, ela fica totalmente assustada com ele, fala assim, que esse homem deve ser a maior peste que o mundo já produziu, porque ele só fala em matar o tempo todo, até que ele um dia acorda daquele mal e ele praticamente começa a sentir uma falta de ar, uma sufocação. Esse momento, né, é muito interessante talvez a gente ler um trechinho para vocês perceberem isso. Então ele diz assim, Nhô Augusto se lembrou da mulher e da filha, sem raiva, sem sofrimento, só com uma falta de ar enorme, sufocando.
respirava aos arrancos e teve até medo porque não podia ter tento nessa desordem. Era como se o corpo não fosse mais seu. E aí ele tem vontade de alguma maneira, de confessar, né? E pede para que chamem um padre. E justamente os dois, o negro, né? O Serapião, justamente vai chamar um padre que vem e que longamente confessa e dá conselhos ao Nhô Augusto, né? E ensina para ele uma jaculatória, né? uma oração, que cada vez que ele tivesse muita vontade de se vingar, que a primeira coisa a fazer, se ele quisesse se reconciliar com Deus, né, e verdadeiramente obter o paraíso, que o que ele tinha que fazer é abandonar todo o projeto de vingança, toda a violência que parecia ser o núcleo da personalidade do coronel. Né? Essa passagem é curiosa, ele diz assim: você nunca trabalhou, não é? Pois agora, por diante, cada dia de Deus você deve trabalhar por 3 e ajudar os outros sempre que puder. Modere esse mau gênio, faça de conta que ele é um poldo bravo e que você é mais mandante do que ele. Peça a Deus assim, com esta jaculatória, e ensina essa reza para o Nhô Augusto. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então ele disse, o padre, não é? Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. Evidentemente, isso remete ao título do conto, né? Cada um tem a sua hora e a sua vez, você há de ter a sua. Bom, ele aprendeu isso e se fixou nessa jaculatória de um Jesus manso e humilde, acreditando em que há uma vez, uma hora e a sua vez. E começa a tecer um plano, né? E esse plano em que ele procura se acalmar é de ir para um lugar mais longe, que ele jamais pudesse ser visto por alguém que o conhecesse. Então ele resolve ir de fato para o norte, em direção ao sertão mais norte de Minas Gerais, que era o grande sertão, né? o grande Gerais, né? Que é justamente a terra por excelência dos romances e contos do Guimarães Rosa. E aí ele vai sair do lugar onde ele se encontrava, quer dizer, os arredores de Nossa Senhora das Dores do Murici, e entrar no Alto Sertão. Isso vai mudar a passagem do primeiro terço para o romance para o segundo, né? Essa entrada é marcada antes dele sair por um juramento que ele faz. Esse juramento é muito importante, porque além daquela jaculatória do Deus Jesus branco e humilde, ele diz uma outra coisa aqui, né? E ele diz assim: e ao sair, Nhô Augusto se ajoelhou no meio da estrada, abriu os braços em cruz e jurou: eu vou para o céu e vou mesmo, por bem ou por mal. E a minha vez é de chegar, para o céu eu vou, nem que seja porrete. E ele diz exatamente, com a mesma violência com que ele normalmente tratava tudo, ele trata exatamente a questão de ele decide para o céu para valer, né? E aqui esse juramento que marca aqui esse final da primeira parte do conto, né? Pois bem, agora nós passamos justamente para a parte central do conto, né, que é a parte justamente que eu tinha dito, nomeei, digamos, de penitência. Então ele ali o que faz? Ele segue à risca o que o padre diz que ele deveria fazer. E ele trabalha brutalmente, ele trabalha por todos. E todos no lugar, não é, que ele chega, o lugar que ele chega finalmente, ele era um sítio absolutamente no interior, portanto no norte ali, que ele tinha das terras, né, das Gerais, ele tem um lugar chamado Tombador. Então está claro que o nome de Tombador se associa, por exemplo, à ideia de queda, né? Exatamente depois que ele perde tudo, né, esse momento de penitência, né, é que ele vai viver ali no Tombador, né? Esse lugar é uma espécie de lugar de almas perdidas, em que as pessoas, em que vivem criminosos, pessoas que não podem ter um passado. E assim ele vai vivendo 6 anos e meio. Esses 6 anos e meio de penitência duríssima, na verdade, são praticamente um corpo que age maquinalmente, porque não se associa a esse corpo dele nenhum outro desejo. Na verdade, ele faz todo esse trabalho sem nenhum sacrifício, na verdade. E o narrador mesmo diz, quem ficar com pena dele está fazendo uma grande besteira, ele está dizendo, porque na verdade ele não tem vontade de fazer qualquer outra coisa. Mas ele diz uma coisa, nesse momento, que é uma frase-chave do livro, né? Ele diz: e assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio, direitinho deste jeito, sem tirar e nem pôr.
sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada, não é um caso acontecido, não, senhor. Ou seja, é exatamente como eu contei e não é de nenhum outro jeito, ninguém pode desmentir, ninguém pode dizer que aconteceu alguma coisa fora daqui e dizer que não foi bem assim. Isso foi exatamente assim porque não aconteceu em lugar nenhum, aconteceu aqui. Isso é uma história que eu estou inventando agora. O que havia até então era o seguinte, pensem nisso. De um lado havia uma história de um narrador onisciente que contava um fato, uma história acontecida. Então tinha uma história, um caso que acontecia. Existia, em segundo lugar, vários outros traços que eu tentei chamar a atenção de vocês, que eram os ditados, os provérbios, as cantorias, o falatório, a inclusão do narrador, que deixavam claro que não era só um caso ocorrido. Era o quê? Não era um caso só, era um causo, ou seja, era o resultado de um conjunto de narrativas que já se falava sobre alguma coisa que talvez tivesse ocorrido há muito tempo. Mas o narrador não era já uma fala direta do caso, era uma referência ao caso, passando pelo muito que se falava disso. Quando, na verdade, aquele caso já tinha virado uma história do sertão, uma história de cantigas, de cantadores, um causo, como se diz. Né? Então há, portanto, pelo menos 3, digamos, instâncias narrativas em jogo, vamos dizer assim. Né? Uma primeira, vamos tentar recompor do ponto de vista histórico, seria assim, de um lado, um fato que se passa no passado, e que é um passado remoto. Depois existe digamos assim, um causo intermediário de um narrador anônimo. E finalmente existe um texto no presente de um narrador que é o que enuncia esse texto. Essas 3 coisas estão montadas, estão encavaladas no livro. Né? E finalmente ele diz, olha essa frase agora que fica absolutamente evidente, mais um ponto dessa articulação de narração. Diz assim, esta última lembrança era do povo do tombador, já que, em toda parte, os outros implicam com os que deles se desinteressam, e que o pessoal nada sabia das alheias águas passadas, e nem que o negro e a negra eram agora pai e mãe de Nhô Augusto. Ou seja, só quem sabia dessa parte da história é o pessoal do tombador, o povo do tombador só que lembrou essa parte, porque todas as outras gentes têm raiva daqueles que se desinteressam deles. Ou seja, todos os outros lugares que o Nhô Augusto, de alguma maneira, abandonou para sempre, que, digamos, deixou para se enfiar no meio do sertão, esses passaram a se desinteressar dessa história. Nós só podemos saber, vamos dizer assim, nós só podemos saber porque foi recolhido junto ao povo do tombador. Ou seja, mais uma vez, então, olha, na verdade, como ele age? Tem alguém que está contando a história aqui para nós nesse único e exclusivo momento e que, portanto, não inventou nada, mas esse que conta agora nesse momento age de que forma? Age como uma espécie de rapsodo, né? Como alguém que recolhe histórias contadas em lugares diferentes. Então fica evidente que a primeira hipótese que nós podemos ter é a espécie desse narrador rapsodo, né? Que ao mesmo tempo compõe e que reivindica a autoria da sistematização, mas que ao mesmo tempo sabe que o mapa, digamos, de alguma maneira, depende desses vários cantos coletivos que enunciam a história passada muito distantemente. Bom, numa segunda parte dessa parte da penitência, digamos assim, ele diz justamente que acontece uma chegada. Chega ao tombador uma coisa que vai desarranjar toda a ordem da penitência que o Nhô Augusto estava conseguindo até ali, que é a chegada do Tião da Teresa. Tião da Teresa era alguém que morava lá no Murici e que sabia de tudo que tinha se passado com o Nhô Augusto. E que quando reconhece o Nhô Augusto, aquele antigo coronel, aquele homem temido, o homem dos mais terríveis que o sertão conhecia, agora vivendo ali, miseravelmente, como um servo de negros, e servindo a todos os outros, ele fica completamente boquiaberto, espantado. E a primeira coisa que ele faz é começar a contar todas as novidades para o Nhô Augusto, né, que houve absolutamente contrariado as notícias do que aconteceu lá nas suas terras. Né. E a primeira coisa que ele diz é que a Dionora continuava amigada com o Ovídio e que estava até pensando em casar, já que ele era dado como morto. Depois ele diz que a filha infelizmente não tinha dado nada certo porque ela tinha saído, já tinha se passado 6 anos, ela já está aí com quase 17, vocês estão percebendo. A filha, na verdade, passou por ali, alguém que a levou embora, né? Ele diz, na verdade, de uma maneira mais figurada, ele diz, passou por ali um cometa e a levou a cair na vida, né? Alguma coisa que passou, e a filha tinha se prostituído em algum lugar do sertão que eles não sabiam. E o Kim Recadeiro tinha sido morto justamente pelos capangas do Consilva, do Major Consilva, por quê?
Quando ele ficou sabendo que o Inho Augusto tinha sido morto pelos capangas, né, que era o que se pensava, ele mesmo foi armado até lá e enfrentou sozinho todos os capangas. Quando ele começa a ouvir aquilo, toda aquela tranquilidade no sofrimento, né, digamos, na ausência de desejo, que de alguma maneira ele estava existindo, começa a subir o sangue no Inho Augusto de novo, né? E ele começa a ficar completamente furioso, ele fica rezando entre os dentes, pensando todo o tempo, né, ele falando aquela jaculatória, né, do Jesus Cristo manso e humilde que o padre ensinou, para não ficar completamente enlouquecido e não logo matar o Tião da Teresa, mas todo mundo, né, naquele momento. E aí ele consegue se controlar, pede por favor para o Tião Teresa não contar nada para ele, e que quando ele fosse para o lugar, que não contasse para ninguém onde ele estava, que não queria saber mais de ninguém. E o Augusto, o Tião da Teresa concorda, meio enojado, já nem quer mais mesmo saber dele, viver aquilo, né, e vai embora. E aí tem uma passagem que é interessante, que também para nós importa, né, que o narrador diz uma coisa assim: e tudo foi bem assim, porque tinha de ser, já que assim foi. Quer dizer, isso aqui é uma coisa muito elucidativa do tipo da narrativa, né? Ele diz, e tudo foi bem assim. Ele está reforçando que ele está dizendo sempre a verdade, porque isso não é uma história, isso é uma história inventada, portanto não tem que ser contraposto a nada. Tudo foi bem assim, porque tinha de ser, já que assim foi. Se ele dissesse assim foi, porque tinha de ser assim, isso evidentemente nos colocava dentro do universo do fatalismo, né, da determinação absoluta das ações. Tinha que ser assim, e foi, portanto, por isso. As coisas estavam escritas antes. Ou seja, na verdade, o que ele está dizendo, qual é a precedência? A precedência não é do factum, não é do determinismo, não é da obrigação de que as coisas sejam. O que ele está dizendo é que, na verdade, o que precede é a ocorrência, é a ação, é o fato. E a narração o que faz? Acompanha esses fatos, que, na verdade, nunca poderiam ser de outra maneira. Não porque fossem pré-determinados, mas porque, já que eles ocorreram assim, então eles tinham que ser. Acontece nesse momento uma terceira chegada, né, que vai mudar a última parte desse núcleo central da narrativa. Tem mais uma chegada no tombador. Essa é a chegada mais espetacular do livro, né? Chega um bando de jagunço no tombador, né? Depois do Tião da Teresa, depois que ele consegue finalmente se controlar depois disso, chega um bando de jagunços, né? Essa chegada é descrita assim por ele. O bando desfilou em formação espaçada, o chefe no meio. E o chefe, o mais forte e o mais alto de todos, com um lenço azul enrolado no chapéu de couro, com dentes brancos limados em acume, de olhar dominador e tosse rosnada, mas sorriso bonito e mansinho de moça. Era o homem mais afamado dos 2 sertões do Rio, célebre do Jequitinhonha à Serra das Araras, da beira do Jequitaí à Barra do Verde Grande, do Rio Gavião até nos Montes Claros, de Carinhanha até Paracatu, maior do que Antônio Dó ou Indalécio, o arranca-toco, o treme-terra, o come-brasa, o pega-unha, o fecha-treta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-arrasa, seu Joãozinho Bem-Bem. Quando chega o seu Joãozinho Bem-Bem, todo mundo no tombador foge dele como, obviamente, o diabo, né? Quando ouve falar dele, quando o Augusto ouve que está chegando um bando de jagunços, ele se alegra enormemente, finalmente. Ele é possuído por uma alegria meio inexplicável, né? Mas de poder finalmente servir, mas que fica claro que ele quer servir ao pior dos bandidos e fazer a melhor das ações possíveis, e ele vai alegremente na direção dele, sem medo nenhum, e diz para o seu Joãozinho Bem-Bem, e todos os capangas imediatamente já começam a se preparar, ficam em posição de ataque, vendo alguém vindo na direção dele, assim, completamente de peito aberto, né? O Joãozinho Bem-Bem diz, olha, ninguém faz nada, que eu estou gostando do jeito desses caras andar. Ele imediatamente fica tomado de amor eles têm uma simpatia imediata, os dois, e o Augusto diz para o Joãozinho Bem-Bem, ó, vamos lá para casa, que eu queria muito poder, durante o tempo que você estivesse aqui, poder te deixar um pouco mais confortável, lá uma casa de pobre, mas eu queria te servir, preparar um banquete, enfim, uma comida para você, né? Ele diz, tudo bem, mas eu preciso antes arrumar um lugar aqui nessa cidade que todo mundo fugiu, preciso arrumar algum lugar para os meus capangas. E o Augusto diz, não, eu quero que todos vão para casa, faço questão de fazer comida para todos. E aí ele fica admirado com aquilo e vai. Todos eles vão
do Joãozinho Bembem, né, vão para a casa do Nhô Augusto. E ele prepara uma cena fantástica, né, que ele prepara uma espécie de grande banquete, né, um banquete de bandidos. Né, e ele se esmera em servir cada pequeno desejo de cada um. E o Joãozinho Bembem fica tão admirado com o Nhô Augusto que ele oferece duas coisas para o Nhô Augusto, que era exatamente tudo o que ele queria. A primeira, ele fala para o Nhô Augusto se ele não tinha nenhum recado ruim para dar para alguém, porque ele gostava muito de servir os amigos, e que todo mundo tinha alguém que já fez algum desaforo, e que, portanto, se por acaso o Nhô Augusto tinha alguém que ele não gostava, que já tinha feito alguma desfeita para ele, que dissesse que ele ia imediatamente, ele se queria a serviço do Nhô Augusto e ia botar o troco. Evidentemente, isso permitia que ele imediatamente conseguisse a vingança do Major Consilva, que jamais seria páreo para o Joãozinho Bembem. Ele tinha ali dado para ele a tentação da vingança. Ele fica completamente pensando naquilo, né? Mas ele acaba falando a velha tempo de eu vou para o céu, né? Ele começa a falar isso como um mantra que o acompanha, aquele juramento que ele não pode. Ele fala, eu não posso perder tudo que eu já fiz de penitência, eu vou voltar para o zero. E recusa a primeira tentação. Aí o Joãozinho diz para ele, olha, e essa é a segunda tentação. Ele diz, então faz o seguinte, vem fazer parte do meu bando, porque nós vamos aterrorizar todo o sertão e você vai ser o homem, meu braço direito. Né? Então ele fica completamente encantado por essa possibilidade e novamente que é muito difícil ele recusar esse coisa, mas ele consegue, embora ele tenha uma enorme inveja da liberdade de andar no mundo dos jagunços, ele recusa. Né? Ele fala assim, gente como eu que está pegado na penitência, na verdade está como quem entra num brejão, que quanto mais entra, mais se atola. Né? Essa ideia de que ele não tem mais para onde fugir dessa penitência que de alguma maneira entrou dentro dele. Né? Então, quando ele vê que ele tá difícil resistir, então ele faz uma espécie de, ele tem uma espécie de recurso do rompante. E bebe como ele nunca tinha bebido, e o corpo dele começa a ter desejos. Ele bebe até não poder mais e sonha, e dorme. Dorme e sonha. Né? E sonha com um Deus completamente valentão como ele, o valentão que ele sonhava ser, um Deus no céu que diz, olha, anda por aí pelo sertão, faz todo tipo de estrepulia que se você quiser, porque eu garanto daqui de cima. Ele sonha o Deus que era exatamente a imagem do desejo dele. Né? Aí quando ele acorda, as chuvas, que era o período das chuvas, que estavam muito fortes naquele momento, tinham passado. Né? E acontece uma passagem decisiva que põe fim ao período da penitência, que acontece o fim das chuvas e ele vê pela primeira vez a manhã mais linda que ele jamais vira. Né? Ele já tem todos os sentidos devolvidos a ele, o corpo está de novo entregue para ele, né? Tem vontade, todos os desejos de novo. E aí ele diz que ele viu a manhã mais bela que já vira. Né? Então ele descreve assim, né? Mas afinal as chuvas cessaram e deu uma manhã em que Nhô Augusto saiu para o terreiro e desconheceu o mundo. Um sol, tal qualzinho a bola de enxofre do fundo do pote, marinhava céu acima, num azul de água sem praias, com luz jogada de um para outro lado e um desperdício de verdes cá embaixo. Quando ele vê essa manhã absolutamente extraordinária, assim, ele simplesmente percebe, ele percebe, e isso juntando com aquele sonho que ele havia tido do Deus valentão que o mandava assim, entrar pelo sertão, fazendo o que quisesse, porque ele garantia lá de cima, ele percebe que ele tem que sair dali. Ele não sabe para onde, mas ele tem que sair dali, porque ele falou, eu vou buscar a minha hora e a minha vez em algum outro lugar onde ele esteja. E justamente nesse momento, um vizinho que todo mundo gostava muito, como eu disse, ele tinha ali a fama de um santo, né, deu para ele um jumento que ele recusa, que ele quer ir a pé mesmo, mas os negros dizem para ele que ele não deve recusar, porque isso é uma desfeita, né? Mas mais do que isso, que o jumento é um bicho meio santo, né? Que todo mundo, o próprio Cristo andou no jumento e outros, né? Enfim, ele está sempre associado a algum bom feito e que, portanto, ele deveria levar que isso calhava bem com o desejo de salvação. Ele, então, por isso, aceita, senta no jumento e se vai. E com isso, para um lugar que não está, nem ele sabe qual seja. Né? Mas nesse momento, exatamente, nessa ida, né, nessa saída finalmente como é justamente onde nós estamos na última parte do livro, né, justamente nessa última viagem, quando ele sai de lá, desse terreno da penitência, digamos, e se lança em busca da sua hora e da sua vez
nas andanças do sertão, né? E aí ele entrando ele vai passeando, né, vendo cada pequeno detalhe. O que tem de extraordinário nessa viagem é que, além de ele notar cada coisa, uma certa altura ele percebe que o melhor é que o asno escolhesse o caminho, né, o jumento. E ele abandona as rédeas e o jumento tomava as decisões sempre de acordo com coisas muito circunstanciais, né? Não era nada muito determinado. Isso é interessante, é importante para notar como o caminho no sertão e o caminho que ele faz até a hora e a vez não é um caminho predeterminado, nem tem, digamos, uma direção reta, né? Bom, é assim que ele caminha, né? E acontece uma passagem, a segunda parte dessa definitiva e última parte, na segunda parte, a parte central dessa parte final, em que ele chega a um lugar, o Arraial do Rala-Coco. Quando ele chega no Arraial do Rala-Coco, acontece uma coisa extraordinária. Quem está lá é o bando do Joãozinho Bem-Bem, que já tinha feito toda a destruição que tinha sido encomendada naquele momento e que estava de volta. E ele encontra com o Joãozinho Bem-Bem e a alegria que ele tem, e o próprio Joãozinho, o bando todo, festejam, eles se cumprimentam alegremente, se tratam como irmãos, né? E acontece aí a terceira e maior tentação que sofre o Nhô Augusto, né? Que ele pergunta, e cadê o Juruminho? Justamente aquele jagunço que ele tinha gostado mais, né? E ele conta, ele foi morto à traição por um sujeito aqui, e é por isso que nós estamos arranchando aqui. E ele pega e entrega as armas do Juruminho, olha, se você quiser, as armas são aqui, são tuas, você vai ficar no lugar do Juruminho. E ele fica de novo completamente desejoso disso, né? De viver aquela vida de liberdade junto dele, né? E aí, na hora que quando ele está acariciando a arma do Juruminho, né, no colo, né, sentindo justamente o peso daquela tentação final, né, entra um velho ali, conduzido pelos capangas e jogado ali no meio, né? E o velho, o que é que você quer, velho? Né, eles perguntam. Aí a gente fica sabendo que o velho, na verdade, é o pai do sujeito que matou o Juruminho e que ia ter justamente em paga, ou em vingança, se quiserem, né, da morte do Juruminho, o bando do Joãozinho Bem-Bem justamente ia matar os filhos, ele tinha 2 filhos, né, e justamente entregar as filhas para o bando para todas serem violadas por eles, né, como vingança daquilo. E o velho entra choroso, né, desesperado, pedindo para o Joãozinho Bem-Bem, se ajoelhando em nome de Deus, em nome das dores da Virgem, né, pedindo para que ele perdoasse o filho e não fizesse isso neles, né. E ele diz, eu não posso fazer nada, diz Joãozinho Bem-Bem, sinto muito, porque quem vai respeitar a minha autoridade se eu não levar a ferro e fogo o poder, digamos, da minha vingança, né? Então não há como fazer. E só te dou uma chance, ele fala para o velho, eu te dou só te falo o seguinte, você pode escolher qual dos 2 teus filhos morre. Você escolhe tudo que eu posso dar. Quanto às filhas, pode ficar tranquilo que não sou eu que vou, não é para mim não. Eu não posso fazer nada porque eu vou entregar para os meus jagunços. O velho, em vez de ficar humilde como ele estava, entrega no chão, ele levanta, encara o Joãozinho do Bem-Bem com um enorme, toma uma espécie de prumo que ele não tinha, estava completamente aterrorizado pelo Joãozinho, pedindo, implorando, e diz o seguinte, pois então, Satanás, diz o velho para o Joãozinho Bem-Bem, eu chamo as forças de Deus para ajudar a minha fraqueza no ferro da tua força maldita. Justamente essa invocação do velho marca a passagem para a última parte do livro. O Nhô Augusto, que está justamente acariciando as armas do Juruminho, né? Ele diz lá para o Joãozinho Bem-Bem, olha, o velho está pedindo, eu acho que, em nome de Deus, acho que é justo que ele não tem culpa de nada, nem a família dele, é justo que ele seja perdoado. Isso aí é que você deve fazer. E isso, o Joãozinho Bem-Bem fica completamente assustado, porque nunca ninguém tinha interrompido, ele estava começando a falar, ele foi interrompido e falou, Joãozinho Bem-Bem se volta contra ele e fala, fica quieto aí, irmão, que aqui o negócio é meu. E o Nhô Augusto diz, sim, mas eu não vou, mas acontece que isso não é justo, ele não tem nada a ver com isso, e ninguém vai fazer nada com ele. Aí assim, como que é? O Joãozinho Bem-Bem falou assim, ninguém vai fazer a menos que então vão ter que passar por cima do meu cadáver, né? Diz o Nhô Augusto. Aí o bando, quando ouve aquilo, já vai na direção dele, começa a se levantar e ir contra e começam já todos a levantar a arma, todos eles voltando e apontando as armas contra o Nhô Augusto. E aí o Nhô Augusto, quando ele vê que todos já vão atirar ou vão atacá-lo, né, ele pega as armas do Juruminho, né, dá um salto, né, e diz o seguinte, essa passagem é absolutamente extraordinária, eu tenho que ler para vocês. Né, ele diz assim, epa, nome do Padre, o Filho e Espírito Santo, amém. Avança cambado de filhos da mãe, que chegou minha vez.
E aí ele começa a disparar a arma para cima de todos os jagunços, todos eles o cercam e ele começa. E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas, escurecida a fumaça dos tiros, com os cabras saltando e miando de maracajás. E Nhô Augusto gritando com um demônio preso e pulando como 10 demônios soltos. Ô gostosura de fim de mundo! E aí, quando ele começa a atirar, ele simplesmente não mata como nunca matou. Ele passa fogo em todo mundo, ele leva todos os tiros de todos, mas ele continua vivo, levando os tiros e matando todos magnificamente. Só sobra o Joãozinho Bem-Bem, né? E ele pega e luta com o Joãozinho Bem-Bem só com faca. Né? Ele rompe todo o corpo do Joãozinho Bem-Bem com uma facada e salta de lá as tripas dele como se fossem cobras envenenadas. Todo o mal que ele tinha, né, ficava como se fossem os intestinos saltando, eram as cobras venenosas, ele todo saindo para fora. Né? E ele, naquele movimento, ele como que salvava, de certa forma, e expulsava os demônios todos do Joãozinho Bem-Bem. E o Joãozinho Bem-Bem fica ali atirado, meio morto, meio vivo, e ele, depois que também já levou todos os tiros, todas as facadas, já está caindo, né? E o povo todo o cerca, né? E ele diz, mas ele só tem tempo de dizer, olha, não cuide nada de mim, vão cuidar do meu irmão, Joãozinho Bem-Bem, que está ali. E ele tem um momento de reconciliação, ele pede para o Joãozinho Bem-Bem, justamente, o Joãozinho ainda acorda e diz que gostaria de morrer amigo dele, né? E ele diz, tudo bem, né, eu quero mesmo, eu sou teu amigo e teu irmão. Ele diz, mas você tem que também se arrepender e rezar a Deus para morrer na salvação. Aparece lá o velho, né, esse velho, e que esse velho, justamente, que foi salvo pelo ele, diz, né, maldiz, né, que chama o Nhô Augusto de santo, e maldiz a arma de fogo, né, que na verdade faz com que os homens acabem cometendo tais violências. Né? Mas na verdade o Nhô Augusto, né, que eles pensam que está sofrendo, ele está radiante, está claro que ele está numa alegria inacreditável, ele está numa felicidade, ele salvou o Joãozinho Bem-Bem, ele está feliz, ele está rindo, e ninguém entende muito bem por que acontece. E ele diz assim, ele pela primeira vez ele fala também, ele fala o nome dele, né, nessa passagem ele diz assim, ele diz assim para todo mundo que estava tentando, ele diz assim, perguntem quem é aí que algum dia já ouviu falar no nome de Nhô Augusto Esteves, das Pindaíbas, que é o nome dele, Augusto Esteves. Lembra-se? Não era Matraga, não, ele era Augusto Esteves, Nhô Augusto Esteves. E ele pergunta, né, houve alguém aí que já ouviu falar no Nhô Augusto Esteves? Ele diz para todo mundo. Aí alguém que estava ali na multidão diz, Virgem Santa, eu logo vi que só podia ser você, meu primo Nhô Augusto. Era o João Lomba, conhecido velho e meio parente. Nhô Augusto riu. Hein, João? E o outro falou assim, para ver. Agora vem a única vez que no livro aparece a palavra Augusto Matraga, antes daquela primeira frase que dizia que ele não era, no começo, ele não era Augusto Matraga, nem nunca foi. E diz a seguinte, a frase, então Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sério contentamento. Daí mais olhou procurando João Lomba e disse, agora sussurrado, sumido, põe a bênção na minha filha, seja lá onde for que ela esteja. E Dionora, fala com a Dionora que está tudo em ordem. Depois morreu. E exatamente assim termina. Vocês viram o que eu tentei mostrar para vocês e acompanhar, porque vocês precisavam conhecer todos os dados, ou a maior parte dos dados, para poder ter uma resposta, porque é muito misterioso. Porque ele começa negando o Augusto Matraga, a existência de Augusto Matraga, e finalmente dizendo que ele existe aqui. Então Augusto Matraga sorriu. A questão que nós temos que perguntar é por que Matraga? Não é? Por que Matraga se ele não era Matraga? Muitas vezes as pessoas têm respondido essa pergunta, vou logo dizer na tradição crítica, muitas vezes as pessoas dizem que Augusto Matraga foi o nome que ele escolheu para ele, quando ele fundou o seu destino, de alguma maneira, então que é um nome que ele mesmo se deu. No entanto, ele não deu para si esse nome. Ele perguntou, quem aí conhece Nhô Augusto? Foi o narrador que disse, finalmente, no último trecho, diz, e Augusto Matraga sorriu. Ele mesmo não se chamou assim jamais, ele não escolheu esse nome, ele permaneceu até o fim pensando em si como Nhô Augusto. Foi o narrador que disse, no começo tinha dito, ele não era Augusto Matraga, e depois, e diz assim, e Augusto Matraga disse. Portanto, Augusto Matraga já era, ou era ali, quando no começo da nossa narrativa não era.
ele se tornou ali, né, de alguma maneira. Então a primeira coisa que nós temos que perceber é que Augusto Matraga é um nome que só surge ao final da narrativa, ou seja, após a morte ou no momento da morte do Inhô Augusto. O Augusto Matraga é, portanto, posterior à existência propriamente do Inhô Augusto. Ou seja, o nome é, digamos, posterior ao fato de que todos ficaram sabendo daqueles acontecimentos no arraial do Ralacoco. Né? Augusto Matraga é um nome posterior à ação, digamos, do duelo, né? Posterior aos disparos, a tudo aquilo. Né? Portanto, o Matraga, digamos, é uma atribuição do caos, né? Uma atribuição, a primeira resposta é uma atribuição feita ao Inhô Augusto depois que se ficou sabendo dessa ação final. É posterior à hora e à vez, posterior àquele movimento final em que ele consegue finalmente aquilo que ele queria, né? Assim, que é a sua redenção, digamos, né? Nesse caso, para ir adiante dessa pergunta, por que Augusto Matraga, nós devíamos também fazer a pergunta mais óbvia: por que Matraga? O que é que significa Matraga? Porque o que muda é o Matraga, não o Augusto que ele já chamava, Inhô Augusto Esteves, né? Bom, o primeiro sentido, e é o sentido que normalmente se tem falado muito nele, né? Matraca, vocês sabem, é um instrumento, né, de pau, né, feito que nem uma espécie de reco-reco, né, que produz um som. Né? Matraga se associa normalmente ao matraca, né, porque matraca é exatamente esse instrumento de pau barulhento que faz muito barulho. Ele diz que quando ele começou a atirar, matraqueou, ou seja, os tiros dele ele associou com uma imagem de matraca. A metralhadora do Juruminho que ele está atirando é como se fosse uma matraca. Ele ficou com o nome Augusto Matraga, que é um nome corrompido pelo caos, né, ao longo das várias histórias, de uma espécie de barulho original que fundou a sua salvação naquele tiroteio com o Joãozinho Bem-Bem. Então, agora, matraca é também uma outra coisa, né, que nós podíamos associar a essa. Na verdade, está associada também a um período um período do calendário cristão, né? E, na verdade, a matraca é um instrumento perfeitamente associado dentro do calendário litúrgico a uma festa em particular, né? Que é exatamente o período da Sexta-feira Santa, né? Quando não se pode soar o sino na missa. Né? No tipo de missa tradicional, né? Durante o período da quarta, quinta e sexta, né? Vejam bem, a quarta, a quinta e a sexta, são 3 tempos, né? Justamente da Sexta-feira da Paixão, que celebram a morte do Cristo. O que acontece é que não se usa nenhum tipo de luz, né, na igreja, e que o ofício, né, em vez de bater o sino, né, o que se faz é que se bate a matraca. Então a matraca está associada exatamente à ideia de paixão e morte no calendário litúrgico. Né? Não vai ser essa a hipótese mais forte que eu gostaria de propor. Mas, se vocês quiserem avançar sobre isso, tem muitas possibilidades. Por exemplo, Augusto Esteves. Esteves é como Eras, né? Augusto Eras. Augusto com a ideia de divino, né? Eras divino, por exemplo, está no próprio nome, né? O se vocês quiserem, um Deus, ou como Deus, né, se quiserem. Agora, o próprio nome Augusto divino, né, associa que, como a literação, tem uma clara ligação com o próprio Jesus Cristo, né? Tem uma literação clara, Augusto, né? Esteves, né? Augusto e Jesus, né? O us e o Jesus, aqui no claro, né? Os dois rimam, né? E Esteves, né? E Cristo, né? Também tem uma literação entre os nomes. Pode-se, se quiser, avançar dentro disso. Esse tipo de jogo, né, que é mais ou menos gratuito, né? Isso, no entanto, é muito explorado pelo Guimarães todo o tempo. Então, em vez de associar simplesmente a uma ideia do Cristo, a questão que, para finalmente encerrar as questões, finalmente, a questão é: mas que Cristo é esse? Ora, esse Cristo aqui, o Cristo é o que morre na cruz, né? Esse Cristo da paixão. E, no entanto, a paixão e a morte desse Cristo, na verdade, o que ele faz? O que ele faz é matar toda a jagunçada, é se divertir com o sangue, não é? É ter um êxtase. A redenção dele se dá no tiroteio, não se dá, digamos, nesse Cristo humilde, o Cristo da jaculatória, não é o manso e humilde. Na verdade, nós podíamos dizer que a hora e a vez, na verdade, significa justamente uma espécie de ajuste da paixão que era nuclear nele, a paixão, a violência, a cólera, todos esses elementos sanguíneos que ele tinha. Na verdade, o que ele fez? O que fez com que fosse salvação? Ele não mudou. Todo mundo, a tendência de dizer que ele mudou completamente, ele renunciou ao que era e se tornou outro. Mas, na verdade, a salvação dele ocorre quando ele foi, como nunca, aquilo que ele verdadeiramente, que ele aparentemente sempre foi, que era esse homem do rompante. A redenção, na verdade,
aparece não só como uma associação direta com uma questão religiosa. Essa redenção está associada a uma paixão que é empregada pela primeira vez na hora certa. Não é? E não como renúncia da paixão. Ele não renuncia verdadeiramente ao gozo. Tanto é que todo o período que ele renunciou ao gozo, que ele não sentia o corpo, que ele estava fora do corpo dele, na verdade o próprio narrador diz, olha, ninguém tem direito de ter pena dele, porque ele não sente nada, ele está fazendo como uma besta qualquer, levando um lugar para o outro. Ele não tem direito à salvação enquanto ele não tem desejo, enquanto ele não é verdadeiramente tentado. Mas quando a paixão, que não deve ser absolutamente anulada, mas ela é empregada exatamente no lugar certo, na hora certa, não é? Quando ela se torna, ela é então o lugar da virtude. A virtude só existe quando ela, de certa forma, produz, quando uma paixão se exerce voluntariamente na hora certa. Não é? E não quando digamos, se prescreve ou se anula a paixão. Trata-se desse ajuste. A grande questão desse livro é de conciliar essa paixão que ele sente com o bem. Né? E onde isso é feito? Através dessas andanças, né? Uma espécie de conciliação da paixão com a ordem, que é exatamente saber a hora de emprego, o uso justo da razão. Ele só teve direito, digamos, a um momento de ajuste perfeito entre a paixão e a ordem, quando finalmente ele tão apegado teve à própria penitência, como eu disse, que de alguma maneira aquilo, né, se tornou parte dele, e isso ajudou a adestrar e a, digamos, ajustar essa paixão no momento certo de explodir. Na verdade, vocês podiam até dizer que há uma providência no mundo, não uma providência determinista. Há uma providência que organiza, mas não há uma providência que determina que se faça assim ou outro. Por fim, vocês podiam dizer, bom, mas e como decidir a questão das vozes? Né? Isso, afinal, é um caso coletivo ou é a história de um autor que inventa na hora? Né? Então, nós podemos dizer, na verdade, que há uma enunciação coletiva, certamente, que é a do caos, que apenas toma forma quando é reapropriada numa nova enunciação do texto. A instância poética, aí podia dizer melhor, talvez, do que em instância puramente religiosa, né? Uma instância poética, criadora, é que fecha, não é, propriamente, é que finalmente atualiza aquilo que havia sido levantado na imaginação coletiva, nas várias rapisódias, né, que esse rapisódio sistematizador organiza. Vejam bem, é a instância poética que verdadeiramente, digamos, finalmente estabelece o momento do limite em que essas rapisódias têm que ser sistematizadas. Elas estão todas soltas, cada um no seu próprio lugar. Alguém conta a história do arraial, do ralacoco, o outro conta uma parte, cada um nos conta. Essas todas as histórias que fazem parte dos causos ainda não são o caso, digamos assim, na sua resolução última. É só a instância poética da enunciação do próprio texto, do autor do texto, é que verdadeiramente, ao produzir a articulação em todos esses lugares, o que faz? Atualiza e nos deixa nítido a revelação final da ordem elaborada nessas várias rapisódias, né, cada uma delas como linhas independentes. A enunciação rapisódica, ou seja, da justaposição de falas coletivas, né, os causos e os fatos ocorridos, na verdade, tudo tem uma mesma forma geral. Né, e é a mesma forma geral da vida tal como ela aparece no livro, né, de uma viagem acidentada, né, que, durante o seu próprio percorrer, né, se ajusta finalmente a uma espécie de logos, a uma razão. Né? E aí, justamente, é que reside a virtude. Então, é isso que eu queria finalmente mostrar.